Gente, a gente está encerrando o mês da família, esse mês de maio que a gente dedicou a esse tema, tanto aqui com os adultos quanto lá com as nossas crianças. E vamos fechar em grande estilo, porque vamos fechar com uma feijoada, um almoção gostoso para todos nós. E hoje o nosso tema principal é educação. Como é que a gente trabalha essa temática da educação em casa? Então, a educação que forma o caráter. Para nós, e na Bíblia Sagrada, é muito claro que a nossa casa é o principal ambiente de formação do caráter. Inclusive, há uma discussão de nomenclaturas, né? Se na escola as crianças precisam ter educação ou escolarização. Porque há quem diga, a educação vem de berço. Então, a educação em casa e a escolarização na escola. Mas, independente desses termos educacionais, né, a educação da casa e a educação da escola, essas coisas se conectam, porque a educação ela é tão ampla e tão necessária que ela requer, de fato, os vários ambientes. Então, a gente educa em casa, a gente educa na escola, a gente educa na igreja, e a gente vai educando na vida, na verdade, e se educando também. O texto clássico e importante para a gente basear é o texto de Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Aqui o começo desse texto é o Shema. Shema significa ouve, ó Israel. Os judeus repetem muito isso constantemente. É quase um mantra de dizer assim: ouve a Deus, escuta ao Senhor, presta atenção no que Deus está te dizendo. Então, toda vez que eles falam Shema, Shema, ó Israel, ouve, ó Israel. Shema, igreja, ouve, ó igreja. E o texto diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é um único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal no braço, prenda-as na testa, escreva nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Eu não sei se você já viu a mezuzá, que é uma espécie de mini pergaminho na porta de ambientes judaicos, porta de casas, porta de sinagogas. Nessa mezuzá está o Shema. Por quê? Porque esse texto diz que nós devemos colocar inclusive nos batentes das portas. E aí você sabe, todas as religiões têm perspectivas literais. Então tem judeu que usa Shema no braço, que é escreva no braço. É muito comum essa mezuzá, que é esse símbolo, e ali dentro tem um rolinho da Shema, nas portas, que é coloque nos umbrais das portas, que é para fazer lembrar. Mas qual é o sentido desse texto? Nós não precisamos necessariamente, né, fazer uma fita na cabeça ou no braço com um versículo bíblico. Não se trata dessa literalidade, penso eu. Mas se trata de que essa pedagogia da palavra de Deus e do amor a Deus, porque o texto começa dizendo, né, a respeito de que o Senhor é único e nós devemos amá-lo de todo o coração, precisa ser ensinado com persistência. Eu já disse aqui, educar é a arte de repetir. Nós precisamos repetir e repetir e repetir, e às vezes a gente fala com nossos filhos, e a gente fala, já falei 1000 vezes, e a gente vai falar 1001, 1002, 1003. Mas essa repetição também não é só para os nossos filhos. A gente tem que lembrar que de alguma forma Deus está repetindo a palavra dele conosco há 2000 anos talvez. Que o Evangelho está aí e de alguma forma está sendo repetido para nós. E cada vez que a gente abre a palavra, ela fala com a gente de um jeito, mas também não deixa de ser uma repetição de Deus conosco. Aliás, o Novo Testamento começa com os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que é também repetição da vida de Jesus,
com pequenas variações ali, mas repetição da vida, da obra de Jesus, do ministério de Jesus aqui na terra. Então, esse processo de repetição não é algo que deve esgotar a nossa paciência, é algo que a gente deve entender como uma boa pedagogia. Assim como a gente escuta uma música várias vezes para aprender a música, assim como um músico que vai tocar, presta atenção à melodia, aos acordes e precisa fazer isso várias vezes, assim como um atleta precisa treinar exaustivamente os mesmos exercícios, as mesmas formas, até adquirir uma consciência corporal mais forte, até conseguir executar aquele exercício de forma plena e até perfeita, quem sabe. O exercício da educação também é assim, também é um exercício de insistência e de repetição. E lógico, há aqueles que não insistem, aqueles que fogem, né? A clássica história dos pais que vão comprar cigarro e nunca mais voltam. Eles fogem de casa. Não são... No Brasil a gente não tem filhos que fogem de casa, a gente tem pais que fogem de casa, né? Fogem por não topar esse processo educacional de ficar, de permanecer, de insistir, de educar, de dizer e dizer e dizer e dizer. E o texto bíblico diz, nós devemos dizer quando estamos sentados, quando estamos andando pelo caminho, quando a gente se deita, quando a gente se levanta. Ou seja, essa pedagogia transformadora que vem do lar é exatamente esse processo contínuo, e nós devemos considerar isso. Às vezes que estamos juntos em família, às vezes que estamos almoçando, que estamos jantando, que estamos brincando, que estamos numa festa, também estamos educando os nossos filhos, e precisamos estar atentos a isso. Estamos educando pelo exemplo que damos, estamos educando, corrigindo certas rotas, estamos educando, oferecendo bom exemplo para eles, estamos educando. E como adultos também temos de nos educar. Como adultos também devemos prestar atenção aos movimentos uns dos outros, porque também nós aprendemos pela repetição, também nós aprendemos a imitação. Agora, lógico, a imitação precisa de muita consciência para a gente imitar o que é bom, para a gente olhar as boas referências, os bons exemplos. Porque num mundo de influencers, nós estamos perigosamente sendo influenciados às vezes por aquilo que é mal, por aquilo que é péssimo exemplo, por aquilo que é péssima referência, e de repente está entrando na nossa mente, na nossa casa, na nossa vida, e a gente não está nem se dando conta. Então a gente tem que prestar atenção até para repetir aquilo que faz sentido ser repetido, até para se referenciar naquilo que de fato faz sentido, e para dizer não, para se afastar, para desviar o olhar daquilo que não combina com a gente, não combina com o Evangelho e não tem nenhum sentido para a nossa vida. O lar é a primeira escola de formação do caráter. O ensino é constante, relacional e intencional. A construção do caráter não é terceirizada. Nós não podemos delegar a construção do caráter à escola. Nós não podemos delegar a construção do caráter à professora da escola. Ah, mas eu pago caro na escola particular, ou eu pago impostos caros para a educação pública. Sim, mas você não paga para formar o caráter dos seus filhos. Você paga para que eles aprendam português, matemática, para que eles sejam de fato escolarizados. Essa construção de caráter, ela é da casa, e ela não pode ser terceirizada nem para a igreja. Ah não, eu vou deixar lá com a Tati, e ela vai ensinar a Bíblia para os meus filhos. Eu vou deixar lá no domingo, e isso vai ser... Primeiro porque o domingo é pouco tempo. É um dia na semana. São poucas horas para esse ensino. Então o que a gente faz aqui é precioso? É. Mas é por um curto período de tempo. Quantas horas essas crianças nossas têm durante a semana? Quantas horas na escola? Quantas horas em casa? Quantas horas em outras atividades? E segundo, essa construção de caráter, ela de fato vem de casa, ela de fato vem do berço, ela de fato vem da família.
essa deve ser a base sólida sobre o qual os nossos filhos precisam construir todo o resto. Porque de que adianta para nós termos pessoas inteligentíssimas de péssimo caráter? De que adianta para nós termos gênios brilhantes até, talvez em ciência, em matemática, em física, em qualquer outra coisa, e termos péssimos caráteres? Na nossa perspectiva, falhamos. Na nossa perspectiva, não adiantou nada. Um gênio da física para fazer bomba e matar gente, o que adiantou? Nada. Ou pior, aquela inteligência usada para o mal. Então é por isso que o caráter deve ser essa base forte que a gente constrói na nossa casa, e aí sim, fora de casa, os nossos filhos podem construir tantos outros conhecimentos, tendo essa base bem alicerçada. Mas é claro que caráter não é só formado pelo que a gente diz, é muito formado pelo que a gente é, pelo que a gente pratica, pelo exemplo que a gente oferece. Por quê? Porque eles nos olham o tempo todo, eles nos copiam o tempo todo. E a gente também tem que ter consciência de que, como pecadores que somos, nós também temos as nossas falhas de caráter. E é por isso então que a aprendizagem da casa não é uma aprendizagem só dos pais para com os filhos, mas é também um processo de todo mundo sendo formado à imagem de Cristo, de todo mundo buscando esse caráter transformado que a gente precisa o tempo todo. Ensinar exige viver o exemplo, e viver exige aprender. O mundo mudou e as respostas do passado nem sempre servem para os desafios de hoje. Pais precisam ser aprendizes também, de Deus, da palavra de Deus e até das ciências. Esse é um desafio, né? Às vezes a gente achava, e talvez com as gerações passadas isso fosse mais fácil, que criar filhos era simplesmente seguir a intuição, ou que criar filhos era simplesmente copiar o modelo do passado. Os meus avós fizeram assim, os meus pais fizeram assim, agora eu faço da mesma forma. E aí nós temos muitas complicações a respeito disso. A primeira e mais clara é que o mundo mudou. Então é claro que valores dos nossos antepassados e valores importantes nós vamos trazer, mas o método, a forma mudou demais. Talvez uns aqui ainda sejam da geração que apanhou bastante para aprender, e hoje em dia isso é cada vez mais questionado. Eu não vou entrar na sua casa e dizer o que você tem que fazer, mas com certeza toda a forma de bater está muito claro que não funciona pedagogicamente. Eu vivi uma experiência recente de estar com missionários. Vocês sabem que eu trabalho também numa organização missionária, e a nossa missionária em Guiné-Bissau, que foi para Guiné-Bissau há 17 anos atrás, a Adriana, e foi para lá para trabalhar com educação. E ela falou que houve muita resistência de algumas comunidades, porque lá, na cultura guineense, os professores batiam nas crianças para educar, para alfabetizar, e tinham a autorização dos pais e a legitimidade comunitária para isso. E na metodologia do PEP, que é a metodologia usada, não podia bater. E gerou um preconceito dos pais com a escola, do tipo, essa escola não vai funcionar, porque essa escola não bate. As crianças, para aprender, têm que apanhar, se não apanhar não vão aprender. E aí ela enfrentou, digamos, esse preconceito com essa cultura de bater, enfrentou, seguiu, insistiu, e aí, com o passar dos anos, qual foi o resultado? As crianças que não apanhavam aprenderam mais e mais rápido do que as crianças que apanhavam. E aí, claramente, cientificamente inclusive, essa dita pedagogia de bater não funciona. Não há quem aprenda bem com agressão. Agora, eu vou te dizer, a Bíblia diz, inclusive, em texto de Provérbios, que
fala para corrigir a criança com vara. Então você fala assim, pastor, a Bíblia fala para bater. Fala, a Bíblia também fala para não comer camarão, a Bíblia também fala para matar homossexuais, adúlteros, pessoas que respondem aos pais. Tem um monte de coisa que a Bíblia fala. A gente precisa entender os tempos, o contexto de cada texto. E aqui, claro, eu não quero condenar a sua intuição e o seu modo, talvez mais enérgico, de lidar. A Cris já andou dando uns tapas no Estevão lá, de vez em quando. E eu vou te dizer, às vezes merece. Mas às vezes também a gente merece apanhar, mas não quer apanhar também, né? Às vezes também a gente merece apanhar, mas a gente não quer que ninguém nos bata. Então, né, vale a pena se segurar e vale a pena a gente estar aberto ao aprendizado. Por quê? Porque o mundo se transformou muito e a gente precisa lidar com esse novo mundo, com essas novas formas de relacionamento, de aprendizado, de pedagogia. Então não dá mais só para repetir o passado. E segundo, essa repetição do passado talvez funcionava também lá atrás. Primeiro porque as transformações do mundo eram mais lentas. O mundo sempre houve transformações. Só que há consenso em que antigamente essas transformações eram mais lentas e nos últimos tempos essas transformações estão aceleradas. A outra coisa é que havia um grande ambiente comunitário de aprendizagem. Ou seja, havia muitos irmãos cuidando uns dos outros, haviam muitos tios, muitos primos, muitos familiares em volta, que o que a gente chama hoje de rede de apoio, isso era muito naturalizado e comum. Famílias grandes, morando no mesmo bairro, morando no mesmo terreno, morando numa mesma rua, e se educando e se cuidando mutuamente, e repetindo certas tradições educacionais que naquele contexto ali funcionava. Mas isso também mudou muito. Nós estamos cada vez mais sozinhos na educação dos nossos filhos, né? Temos menos filhos, mas estamos também mais sozinhos, porque as famílias se espalham, as pessoas vão tendo as suas vidas independentes, as pessoas viajam para cá, viajam para lá, mudam de cidade, de bairro, a realidade urbana, cada um na sua correria, e a gente está mais sozinho. E isso, claro, exige mais de nós como os pais. Isso nos dá também mais insegurança, né? Do tipo, o que eu faço agora? O que eu faço agora sozinho? Agora só estou eu e meu filho aqui, né? O que eu faço com ele? E aí, a nossa cabeça precisa abrir para as aprendizagens. A nossa cabeça precisa abrir para o que a ciência da educação está dizendo por aí. A nossa cabeça precisa abrir. Não que a gente vá abandonar a nossa intuição. Eu sou um cara de muito intuitivo, inclusive. Meu processo de aprendizagem pedagógica é uma bagunça, porque eu vou me seguindo assim, pelo que eu acho muitas vezes. Mas a gente precisa equilibrar isso. Um pouco de intuição do tipo, eu acho que é por aqui, para mim faz sentido ir por aqui. Então um pouco de intuição, de bom senso, você não pode abandonar. Opa, você é um ser pensante, você tem uma formação, você tem uma história, e isso te dá um norte, um caminho. E você não pode abandonar isso, ok. Isso é um aspecto. Mas o outro aspecto vamos ver se a minha intuição de fato faz sentido. Vamos ver se essa orientação que eu penso aqui na minha cabeça, se é por aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu conversar com outros pais, deixa eu fazer uma pesquisa aqui na internet, ou deixa eu me referenciar talvez com quem é pai há mais tempo que eu, quem é mãe há mais tempo que eu, e que pode talvez me agregar algumas ideias e alguns conceitos diferentes, para eu saber se o meu caminho aqui intuitivo está fazendo sentido ou não. Ou se é melhor eu corrigir a rota para o outro lado. Deixa eu olhar, deixa eu me abrir. Porque ninguém sabe tudo. Ninguém conhece tudo. Ninguém pode estar fechado às aprendizagens. Como é que a gente vai ensinar aos nossos filhos se nós não temos a abertura de aprender? E às vezes, inclusive, aprender no processo, às vezes aprender com eles. Em casa a gente trabalhou muito para educar o nosso filho a não gritar, por exemplo. E aí no momento que eu e a Cris subimos o tom de voz, ele fala, não grita comigo. E a gente diz, é verdade, filho, aqui em casa a gente não grita. A
gente não pode gritar com ninguém, a gente tem que conversar. Quem disse que a gente vai resolver alguma coisa no grito? Então perceba, a gente educa, mas também é educado. Porque eles guardam a coisa e eles falam, não pode gritar, não é verdade? É verdade, não pode gritar. Então a gente precisa viver esse processo também de aprendizes. E aí, claro, é ter humildade. Provérbios 1:5 diz que o sábio nunca para de aprender. A humildade de um pai e de uma mãe que diz, eu também estou aprendendo. Isso também ensina aos nossos filhos. Filho, eu também estou aprendendo. Eu também sou pai a primeira vez, eu não fui pai outra vez. Eu só sou pai agora. Eu só sou pai há 4 anos. A gente também está aprendendo esse negócio de ser pai, a gente também está aprendendo esse negócio de ser mãe. E aliás, eu estou dando ênfase aqui ao pai, não só porque eu sou pai, mas porque o papel do pai também mudou muito. O papel da mulher mudou muito, mas acho que o papel do pai mais ainda. Porque os nossos pais e os nossos avós se procuravam em trabalhar e trazer o dinheiro para casa. E isso era mais que suficiente naquela cultura e naquela época. Traz, paga as contas e deixa com a mulher o cuidado da casa e o cuidado dos filhos. Isso mudou muito. As mulheres saíram de casa, foram para o mercado de trabalho, estão trabalhando igualmente os homens. E consequentemente, nós homens precisamos participar mais da educação dos nossos filhos também. Ou seja, essa coisa ficou mais dividida. O nosso papel é novo nesse aspecto. Não basta mais trazer o dinheiro e pagar os boletos. Agora a gente tem de participar, agora a gente tem de dar banho, agora a gente tem de cuidar, de levar para passear, agora a gente tem de trocar a criança, agora a gente participa mais. E é isso mesmo. Esse é um novo mundo, esse é um novo tempo. E a gente precisa estar aberto a essas aprendizagens desse novo tempo, a essa participação em tudo. Então, buscar, aprender, a humildade de reconhecer, caramba, mudou muito. O mundo mudou muito. O papel do masculino mudou muito. O papel do feminino mudou muito. E a gente precisa estar atento a essa mudança. A Eli é uma especialista aí dos estudos de gênero. E sempre está alertando para a gente. Essas mudanças na sociedade, essas mudanças no contexto da fé, o quanto a gente precisa estar atento a essas transformações. E aí sim, nós devemos sim buscar aconselhamento, nós devemos buscar as leituras, nós devemos buscar as formas que fazem do nosso lar um ambiente mais saudável, um ambiente mais pedagógico, um ambiente mais funcional, não perfeito, mas o melhor que podemos ser, o melhor que podemos fazer com o ambiente da nossa casa. E se a gente não tem toda aquela rede de apoio que a gente gostaria de ter, a gente precisa acionar quem a gente tem, quem a gente pode ter. E isso também é humildade, do tipo, você me ajuda aqui? Você me ajuda aqui com o Estevão, que eu não estou conseguindo lidar com essa situação? Você me ajuda aqui? Como é que é com o seu filho? Como é que era com os seus filhos? Como é que era no seu tempo? Vamos entender isso. A gente não vai jogar fora a tradição do passado, a gente vai entender. Eu tento entender, às vezes eu falo com a minha mãe, como é que era? Como é que era na minha infância? Como é que eu era? Como é que você lidava com certas coisas, com certos comportamentos, com certas atitudes? Como é que a gente faz agora para que esse nosso ambiente seja mais educacional, de um jeito mais saudável para todos nós? E claro, a partir de casa a gente lance filhos para o mundo fortes nas emoções, fortes no caráter. Essa é uma das coisas muito importantes que eu tenho conversado com muita gente, e muitos textos aí dos LinkedIns da vida falam que pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e são demitidas pelas suas inabilidades emocionais e relacionais. Então, o quanto a humanidade avança tecnicamente, tecnologicamente, e o quanto se decai emocionalmente, né? A pouca resiliência, a pouca força de suportar certas coisas, e isso vem de casa. Então a gente tem que mostrar a resiliência em casa. E eu sempre brinco que a teimosia que nos irrita hoje
pode ser transformada na resiliência que o nosso filho precisa amanhã. Então até nisso a gente precisa equilibrar. O quanto ele está sendo teimoso e desobediente, às vezes a gente precisa ser enérgico nessa correção, mas o quanto parte dessa teimosia pode se tornar uma virtude de insistência, uma virtude de persistência, que nas gerações mais novas parece tão frágil, que um pouquinho ali de bronca e o jovem já abre mão do trabalho, abre mão de tudo, vai embora e etc. Então como é que a gente trabalha esse jogo? E uma das teorias interessantes, chamada teoria do apego, de um psicólogo chamado Bowlby, ele vai dizer que quanto mais apego a gente oferecer aos nossos filhos na primeira infância, mais força emocional eles vão ter de ir para frente, de ir para fora. Ou seja, o carinho e o afeto que a gente dá para eles em casa, dá mais confiança para eles arriscarem lá na rua. Por quê? Porque eles sabem que em casa eles terão um ambiente seguro. Então eles vão poder se arriscar, eles vão poder ter certas iniciativas, eles vão poder inovar em certas coisas, porque eles sabem que no caminho de volta eles têm um lugar seguro para estar. Então se ele é inseguro aqui em casa, ele será mais inseguro ainda lá fora. Porque se aqui em casa é só bronca, qualquer coisa que ele fizer lá fora vai dar muito errado aqui em casa. Agora, se aqui em casa é um ambiente da segurança, ele vai se arriscar mais lá fora, porque ele tem para onde voltar, e esse lugar da volta é sempre um lugar seguro. É sempre um lugar que acolhe, é sempre um lugar que dá força, é sempre um lugar que diz, é isso aí, vamos lá, vamos em frente, insista, tenta de novo, e por aí vai. Então, como é importante isso? Então não é só transmitir as tradições, mas formar para o mundo real. Não adianta só, na minha época era assim, ou eu aprendi assim. É preciso discernir o que é valor eterno, o que é fundamento, o que de fato a gente tem que preservar como tradição familiar, como repetição de coisas boas, e o que é método que precisa ser atualizado. Eu não tenho dúvida de que a disciplina é uma questão de fundamento. A Bíblia diz, Deus disciplina, é um pai que disciplina o filho a quem ama. Então, a disciplina é fundamental, e sempre será. A correção é fundamental e sempre será. Não adianta a gente deixar aí, como se dizia, o Deus dará, sem disciplina e sem correção. Aí a gente não cria, né? Aí a gente abandona no mundo. Então disciplina e correção é fundamental. Agora, o método dessa disciplina e dessa correção, como é que a gente faz essa disciplina e essa correção? E aí eu acredito que a agressão não é um caminho. Aí eu vou dizer igual Paulo diz às vezes, digo eu, não o Senhor, mas digo eu acredito que a agressão nunca vai ser um caminho de disciplina e correção. Às vezes uma fala mais enérgica, às vezes aquela fala mais dura, mais forte, às vezes coloca aí, senta aí, espera, pensa, eu estou falando com você. É necessário, é fundamental, disciplina, correção, porque quando essa criança vai para a escola e vai para o mercado de trabalho, ela vai ter de ser disciplinada, ela vai também ser corrigida e não vai ser com o mesmo amor que a gente tem, né, lá fora. Então disciplina e correção é fundamental. Agora o que a gente precisa estar atento é o método disso. Como é que a gente vai fazer essa disciplina? Como é que a gente vai fazer essa correção? E sempre a disciplina e a correção não como castigo, mas de fato como correção de rota. A lógica pedagógica não é e nunca deve ser uma lógica de castigo. Deve ser uma lógica de correção de rota. Eu estou fazendo isso com você porque você fez errado, não é por ali, é por aqui. Então eu estou corrigindo você, eu estou corrigindo a sua rota, eu não estou te castigando. Castigo não é pedagógico, correção é, disciplina é. Então eu estou te disciplinando, eu estou te corrigindo, eu estou te orientando, eu estou falando sério, porque é por aqui que se vai, mas sempre nessa perspectiva
pedagógica, sempre nessa perspectiva de ensinar o certo, sempre nessa perspectiva de corrigir, e sempre pensando como é que Deus faz conosco, como é que Deus nos disciplina, como é que Deus nos corrige. Eu estou lendo um livro que eu estou gostando muito, que é Eduque na Linguagem da Graça. Então, como é que a gente recebe essa graça de Deus e como é que a gente transmite essa graça de Deus na educação? Sim, e a graça de Deus é uma educação de amor, que envolve disciplina, que envolve correção, mas é com amor e não com castigo, não com violência. É importante isso para nós. Modelar humildade e escutar para o crescimento. A maior lição que podemos dar aos nossos filhos talvez seja: me desculpe, eu errei, eu também estou aprendendo a ser um pai ou uma mãe melhor. É preciso fazer exercícios de reconhecimento muitas vezes. Mostrar para eles, a gente quer que ele peça desculpa, né? O Estevão tem uma dificuldade de pedir desculpa, meu Deus do céu, é difícil. Ele demora para pedir desculpa, ele dá mil desculpas a respeito de si. Ele fala, mas foi ele que começou, mas não sei o que, ele é cheio demais, cheio dos argumentos. Mas como a gente precisa, em certa medida, entender e respeitar certo modelo mental, talvez, ou certa personalidade, mas ao mesmo tempo insistir nessa virtude da humildade, insistir nessa virtude de pedir desculpas, insistir nessa virtude de saber reconhecer o próprio erro. E muitas vezes a gente precisa insistir mostrando o nosso exemplo, dizendo, olha, eu também erro, filho, eu também tenho de pedir desculpa, eu também não acerto sempre, eu também tenho que reconhecer. Então não é só com você, é com todo mundo. A gente precisa, isso é uma virtude. A humildade é e sempre será uma virtude, não é uma questão de fraqueza. Uma das coisas mais perversas que a gente pode fazer com a Bíblia é transformar virtude em fraqueza e transformar pecado em virtude. Isso para mim é uma coisa muito demoníaca. Há pessoas que pegam a avareza, que é um pecado, e transformam a avareza em virtude. E há pessoas que pegam a humildade, que é uma virtude, e transformam em fraqueza. Não, a humildade é e sempre será uma virtude. A Bíblia diz que Deus abate os soberbos e dá graça aos humildes. Então humildade não é fraqueza, humildade é virtude. É reconhecer que eu também erro. É reconhecer que eu também falho. É reconhecer que o meu jeito, a minha pedagogia, a minha forma de fazer as coisas, a minha forma de ver as coisas, não é a única e não é sempre a correta. Eu preciso reconhecer, mostrar isso para o meu filho, fazer com que ele reconheça isso nele também. E tudo bem, isso é bom, é virtuoso. Então construir a casa sobre a rocha e não sobre a areia, que é o nosso tema maior, é saber o que permanece, os princípios do reino, o amor, a graça, a fé, o serviço. Tudo isso molda o caráter. Para mim o caráter, na verdade, nem é uma dessas coisas, é o resumo delas. Amor, graça, fé, serviço, moldam o caráter. O que muda sempre? Mudam os métodos, mudam as linguagens, mudam as abordagens. E aí sim, como a gente fala. E aí, gente, o método não é só método, o método importa. E você deve saber bem disso. Que uma coisa é você dizer certa coisa e outra coisa é você gritar dizendo a mesma coisa. É muito diferente. Então, o método, a forma, importa. Uma coisa é você corrigir, disciplinar de forma consciente, clara, mostrando o erro, mostrando o que é certo. E outra coisa é você sair batendo com raiva. É muito diferente. É muito diferente. Então a gente precisa estar atento de que os métodos, as linguagens, as abordagens não é só forma. E que essa forma importa muito.
essa forma muda tudo. Algumas vezes eu já vi, talvez já tenha feito também, tratar a criança até com ironia. A gente tem que entender que a criança não entende ironia. Então nunca vai ser pedagógico a gente ser irônico com uma criança. A gente tem que ser literal na educação dela. À medida que eles avançarem das brincadeiras, a gente pode ir ensinando o que é ironia e lidar com isso talvez da melhor forma. Mas se ironia mal compreendida é péssimo com adultos, imagina com criança. Então com criança a gente é literal, a gente tem que ser claro naquilo que a gente espera, naquilo que a gente está dizendo que é o certo, naquilo que a gente está dizendo que é o errado. Então a forma importa, e a forma precisa ser firme, precisa ser clara, mas não pode ser com raiva. É um desafio de autocontrole, entendeu? Como é que eu educo, como é que eu dou bronca, inclusive, porque às vezes precisa dar bronca, mas sem raiva. Sou duro, mas sem ser raivoso. Sou firme, mas sem ser violento. É um desafio. A gente precisa reconhecer esse desafio e precisa lidar com ele da melhor forma possível. O perigo de se apegar a tradições humanas, que vai ser uma grande rocha sobre a areia. Ideias passageiras, conceitos da moda, sim, podem ser perigosamente casa sobre a areia. E a gente tem que se apegar principalmente aos fundamentos. E nessa fala de Jesus, né, da casa sobre a areia, casa sobre a rocha, os fundamentos são o próprio Cristo. Bom, pais que pararam de aprender, pararam de ensinar também. Famílias saudáveis são formadas por gente que aprende, cresce e se transforma junto. A qualidade da sua casa é a qualidade da soma das pessoas ali. A virtude da sua casa vai ser a virtude somada de todas as pessoas ali. O clima da sua casa vai ser o clima fomentado por todas as pessoas ali. E aí sim, nós adultos temos a maior responsabilidade dessa governança, a respeito desse clima, a respeito desse cuidado, a respeito dessas disciplinas, a respeito dessas rotinas que a gente faz na nossa casa. Então a gente precisa aprender, crescer e se transformar juntos. A sua casa é uma escola onde todos, pais, filhos, estão aprendendo a viver segundo Cristo. Nossa casa precisa ser essa grande escola, e essa primeira escola. E aí a pergunta para a nossa reflexão é: que tipo de cultura a gente está construindo no nosso lar? Por exemplo, cultura de autoritarismo ou uma cultura de discipulado, crescimento e graça? Então a gente precisa aprender que a nossa casa cria cultura. Nós criamos cultura no nosso ambiente. Nós criamos condições e jeitos de viver a partir da nossa casa. Se é pelo xingamento, se é pelo palavrão, se é pela agressão, é um jeito. Se é pela conversa, se é pelo diálogo, se é pelo afeto, é outro jeito. E esses jeitos criam cultura. Esses jeitos formam caráter. Esses jeitos marcam profundamente a vida. Considere aí o quanto sua vida foi marcada, o quanto a cultura do seu lar te influenciou e te influencia até hoje. E com certeza não é só desgraça, mas muito provavelmente não é só virtude, porque tem os problemas do caminho aí. E na nossa casa também vai ser assim, não vai ser só virtude não, vai ter muitos problemas. Mas se a gente puder buscar as virtudes, buscar fazer da melhor forma e trabalhar os erros, os problemas de caráter, os defeitos como um erro de percurso, e que a gente vai tentando corrigir, vai ser muito melhor. A gente ter a problemática muito mais como um acidente no caminho que a gente vai, poxa, aconteceu, e a gente vai tentar lidar
do que insistir no erro. Então eu quero orar por vocês e por mim, por nossas casas, para que a gente tenha cultura de discipulado, de crescimento e de graça em toda a nossa casa, para todos os nossos filhos, para todos os agregados que chegam, né, os amigos dos nossos filhos que eventualmente chegam perto também, eventualmente outras crianças, eventualmente o que transborda na nossa casa e chega aqui na nossa igreja. Vamos chegar com esse ambiente, com essa criação, com essa cultura de discipulado, crescimento e graça para todos nós, porque eu tenho certeza que todos seremos abençoados dessa forma. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um grande pedagogo, é um grande professor, é um grande ensinador de todos nós. E que, de fato, o Senhor continue nos ensinando, continue nos conduzindo a sermos pessoas melhores, pais, filhos, mães, avós, tios, tias, e que os nossos filhos tenham esse ambiente propício de graça, de crescimento, desse discipulado do Senhor Jesus, desse segmento de Jesus. Abençoa a nossa família, Senhor, a nossa casa. A gente sabe que o inimigo das nossas almas vem matar, roubar e destruir. Muitas vezes, de fato, se trava uma batalha espiritual contra as famílias, contra a harmonia dos relacionamentos. Deus, nós queremos desfazer toda obra maligna contra a nossa casa. Nós queremos desfazer toda ação demoníaca contra a nossa casa, contra as nossas famílias. E nós queremos de fato clamar o sangue de Jesus, o poder que é no nome de Jesus, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos proteja, para que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver juntos, a termos relacionamentos sólidos, a termos força, e de forma que o nosso ambiente da casa seja um ambiente da boa transformação, da transformação da nossa vida, do nosso caráter, da nossa melhora como ser humano, como gente, do nosso aprendizado no segmento de Jesus. Nos ajude, Senhor, proteja a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, e nos abençoe, no nome santo de Jesus. Amém.